E aí, empresário, empreendedor, cara que quer ter sucesso na vida de investimentos aí no mercado, independente de qual seja o seu mercado, eu quero pontuar uma coisa interessante, que muitas vezes você ainda não desbloqueou a mente de empresário. E como que eu desbloqueio essa mente? Quais são os pontos que definem se eu sou um empresário hoje ou não? Bom, primeiro ponto, um ponto que independe se você é uma empresa de pequeno, médio ou grande porte operacional. Quando você está dentro do operacional, você não consegue visualizar o mercado. Então, sair do operacional é essencial, independente do porte do seu negócio. Vamos lá, um ponto. Se você ainda não tem funcionários, é muito o famoso eu empresa, né? Eu empresa, que é só você mesmo, não tem ninguém que vai te dar esse suporte. Mas eu tenho certeza que você tem parceiros que te auxiliam nisso. E o importante de você sair do operacional é porque quando você está inserido no meio operacional ali, você não consegue entender a movimentação do mercado. Você não tem tempo de visualizar isso, porque você está pensando, vamos supor que você tem um supermercado, você está pensando em estoque, você está pensando em fornecedor, você está pensando em contratação, você está pensando em desligamento de funcionário, você está pensando em tempo que cada produto tem ali, quais produtos que tem que fazer uma promoção ali para sair o estoque, qual produto que vai sair mais, localização, qual corredor que vai ficar isso, aquilo, como vai funcionar a questão da venda de bebidas, isso. Então você está pensando em muita coisa de operacional. Se você pega uma pessoa e delega para que ela faça tudo isso para você, uma pessoa que muitas vezes tem mais experiência no mercado que você poupa tempo, você otimiza seu tempo. Então, entender que o operacional ele te poupa recurso, porque você que está fazendo ali, porém, ele te dá uma baixa condição de poder analisar o mercado, ver qual é o movimento do mercado, para onde que meus concorrentes estão indo, para onde que o cliente está indo, quais pontos que eu tenho que ligar para poder estar tendo um resultado mais efetivo. Então, entender isso é o que vai fazer você desbloquear sua mente de empresário e não só de um cara que está trabalhando ali, prestando serviço, vendendo algo, mas começar a criar estrutura. E dentro desse operacional estrutura, para você sair dele, você tem que sair, mas implementar uma cultura operacional. Implementar ali uma mensagem, um propósito. Qual é a mensagem dessa empresa? Qual que é a cultura que está aplicada lá dentro? Para que as engrenagens comecem a se encaixar e comece a fluir de uma forma mais constante, de uma forma mais leve e suave. Então, entender isso é que vai fazer com que vire a chave na sua mente e você se torne um empresário. Quando você está dentro do operacional, você não consegue ver o mercado. Quando você sai do operacional, além de você ver o mercado, você começa a ter mente estratégica e você começa a desenvolver a sua criatividade e ter qualidade de vida, porque o seu tempo vai dar mais resultado. Muitas vezes, abrir mão de margem, realizando a contratação de alguém para fazer o que você faz, vai ser mais efetivo para o crescimento da sua empresa do que a própria margem que você guarda ali, evitando uma contratação. Porque muitas vezes está no operacional. Você faz a função de 4, 5 funcionários ali, para você achar que está ganhando mais dinheiro, na verdade você está perdendo dinheiro, porque sua empresa não está crescendo. Porque enquanto você está ali no operacional, quem está pensando para a sua empresa crescer? Entende? Então, o operacional ele vai demandar um tempo que vai fazer com que sua empresa não cresça. Então, quanto antes, comece a alinhar processos e delegar. Quando você tem alinhamento de processos, a escala fica mais fácil. Você começa a ter setores, com a medida que você vai tendo mais funcionários, você começa a ter obrigatório ele ter um RH para cuidar dessa parte. Até um livro que eu deixo como indicação para você que está em pequena, média, grande porte, não interessa, mas é mais voltado para empresas de médio e grande porte. Cara, o livro Volvo, O Lado Humano do Sucesso. Porque lá ele mostra todos os altos e baixos de como criar uma cultura bem estabelecida dentro da sua empresa, para que você tenha resultados exponenciais e que as coisas fluam de uma forma mais constante. Hoje, no modelo digital, muitas empresas trabalham no meio online. Como que eu vou implementar essa cultura no meu online? Como eu vou conseguir conectar a mensagem da minha empresa com a pessoa, sendo que muitas vezes eu não consigo ter esse tete a tete, eu não consigo ver muita expressão facial, corporal, como que ela está reagindo. Eu não consigo criar um ambiente, porque muitas vezes a pessoa está na casa dela, eu não consigo criar um ambiente que traz o conforto que eu quero que a minha empresa traz. Então, é importante se identificar isso, para criar um clima organizacional ok, um clima organizacional que vai fazer com que as pessoas fluam e desenvolvam ali dentro da sua empresa, consigam ter resultados bacanas, porque quanto mais resultado o seu vendedor,
o seu repositor, o seu funcionário ele tem, mais você tem. Quanto mais performance ele tiver, mais resultado você vai ter. Então, para se tornar um empresário, é necessário sair do operacional e começar a ter uma mente estratégica. Exceto se você é um CEO, CMO, é presidente do conselho. Claro que você já está ali na parte estratégica do negócio. Mas entender que o operacional, muitas vezes você acha que está ganhando dinheiro por deixar de contratar 2, 3 funcionários e, na verdade, você está perdendo, porque sua empresa para de crescer. Como que a empresa vai crescer se não tem ninguém que pense por ela? A pessoa que deveria estar pensando, ela está ali com o tempo dela tomado pelo operacional. Então comece a delegar. Comece agora. Ah, mas eu tenho uma empresa que é só eu. Em vez de você fazer tudo, comece a delegar, abre mão um pouco da margem que você tem em troca de estrutura. Porque o que faz uma empresa crescer é estrutura. A Uber fecha o ano devendo 1 bilhão, 2 bilhões. O iFood fecha o ano devendo 1 bilhão, 2 bilhões, aí no outro ano pega 1 bilhão positivo, mas sempre está na negativa ali de 1. Você pode pensar assim, como uma empresa desse tamanho fecha o ano negativa? Claro que elas não estão no jogo do faturamento mais. Eles estão no jogo do equity, IPO, eles já estão em outro game. Porém, eles criaram uma estrutura sólida, onde o mercado ele tem suas volatilidades, mas eles não sentem tanto porque eles têm estruturas e processos e cada um tem o seu setor, as coisas fluem. Então, ter essa questão, abrir mão de margem, sem entendendo que eles abriram mão de margem, eles poderiam fazer cortes ali que fariam recuperar esse rombo de uma forma muito específica. Diminuir os cupons que eles dão para clientes, diminuir cargos de alto escalão, diminuir a grande massa ali da setor de TI, porque mesmo que dá problemas de TI, muitas vezes dá pouco problema, muito variável, deixar no sistema freelance. Ele podia fazer diversos cortes que faria ele fechar o ano muito positivo, mas a estrutura é muito mais importante que a rentabilização. Então entende que a estrutura vale mais do que o que está dentro do seu bolso. Então quando você entende esse jogo, sua empresa realmente começa a crescer. A margem é importante? Demais, mas é a estrutura que vai fazer você ter possibilidades de escalar, de crescer, começar a abrir novas unidades, começar a consumir, conquistar mais clientes, porque você não vai conseguir atender sozinho uma demanda muito grande. Então, ter os processos e cultura alinhada vai te dar essa possibilidade. Outra gargalo que muitas vezes as pessoas têm na hora de fazer uma contratação. Cara, tem uma empresa pequena, tem uma empresa média, é difícil contratar, eu perco tempo, perco dinheiro, mas como que funciona? Você muitas vezes está com essa mentalidade. Eu não consigo contratar ninguém que faça tão bem quanto eu. Eu sei que você faz isso. Todo mundo pensa isso. Como que eu vou contratar alguém que faça tão bem quanto eu? Cara, entenda. Hoje, principalmente na mentalidade do brasileiro, ele está engessado nessa mentalidade de CLT. Ele quer o salário dele ir embora. Não importa se ele vai trabalhar de servente, de administrativo. Alguns têm até seus setores preferidos ali, mas ele quer o salário dele ir embora. Para ele curtir a sexta-feira dele à noite, o sábado e depois domingo começar a reclamar que na segunda tem que acordar cedo. É essa a rotina do brasileiro tradicional. Então, entenda que ninguém, não vou generalizar, mas quase ninguém vai trabalhar pelo seu sonho tanto quanto você. Ninguém vai trabalhar mais do que você. Até porque se o cara trabalhar mais que você, é bem provável que ele vire o dono. Ou ele será o dono do próprio negócio. Então entenda que os processos, quando o processo se encaixa, na grande maioria das pessoas, significa que o processo está bom. Quando a cultura se encaixa na grande maioria das pessoas, significa que a cultura está boa. Então, quando você tem processo de cultura, o funcionário, não necessariamente ele tem que ser o melhor funcionário, mas o funcionário que consegue adaptar da melhor forma com os processos. Porque já tem um processo ali, é só aplicar. Então, entender esse jogo. Ninguém vai trabalhar pela sua empresa tanto quanto você. Então, não adianta você achar que vai contratar um funcionário que vai trabalhar igual a você trabalha hoje. Quando você sair do operacional, o que você fazia, às vezes vai precisar de 2, 3 pessoas para fazer só o que você fazia. Porque ninguém, quase ninguém, não vou generalizar, trabalha tanto assim pelo sonho do outro. As pessoas não trabalham nem pelo próprio sonho, na verdade. Quem dirá pelo sonho do outro. Então, na hora de fazer essa construção, sempre alinhar processos e cultura que vai fazer com que sua empresa alavanque, que a sua empresa alcance novos estágios. Então, a mentalidade de empresário, a virada de chave é sair do operacional. Enquanto você estiver no operacional, você não enxerga o mercado. Tem casos específicos também que, por exemplo, cara, eu sou um pintor premium. As pessoas contratam por causa de mim. Como que eu vou criar um brand
para elevar a minha marca e começar a trazer pessoas ali junto comigo que vão começar a ter o mesmo nível de confiança com o meu público. Meu público confia aqui em mim com uma pessoa que eu levo aqui. Eu cobro 10 mil, a pessoa que eu levo é no máximo 3. Como que eu vou fazer que as pessoas confiem na minha marca e eu consigo fazer isso? Rentabilizar, sair do operacional, ficar tranquilo aqui na gerência e começar a trazer várias pessoas que vão fazer o que eu faço, eu vou conseguir atender mais pessoas, eu vou conseguir ter escala, resultado, faturamento maior, margem maior. Eu abri mão um pouquinho da margem que eu teria sozinho, levando uma pessoa comigo, mas em compensação eu criei estrutura. Então logo eu saio e começo a fazer ramificações. Então se eu atendia 3, 4 pessoas na semana, eu vou começar a atender 15, 20. E no final, é melhor ter 5% de 1 milhão do que 50% de 10 mil. Então, entender esse jogo é muito importante. Um pedaço da montanha é melhor do que ser dono de um morro, do que ser dono de uma lombada. Então, entenda isso. Entenda o jogo da estrutura, dos processos, do crescimento e da escala. Nem sempre a margem de 60%, de 50%, 40% vai ser o mais importante. É a estrutura que vai fazer com que você cresça. Sem estrutura, sem processo alinhado, sua empresa jamais vai chegar ao próximo nível. E se chegar, logo vai destabilizar e cair, ficar sensível ao movimento do mercado, porque não tem ninguém que preze por isso. Então entenda, operacional é um jogo necessário no início. Por isso que as pessoas mais ricas do mundo vieram de baixo. Por quê? Elas criaram a empresa, passaram por todos os processos, começou a delegar, ela entende de todas as áreas. Então, quando você chega lá em cima, você fala assim, cara, a porta número 3 do prédio tá com problema na maçaneta. Ele vai falar assim, vai lá na sala 4, na gaveta de baixo, tem uma chave de fenda, você vai lá. Ele conhece tudo sobre a empresa. Então, é a mesma coisa de um vendedor. Quando o vendedor conhece muito sobre o produto, ele tem facilidade de negociação. Porque ele consegue quebrar todas as objeções, ele conhece onde cada produto vai encaixar na sua dor. Então, quando o cara sai de baixo, ele conhece os processos, ele conhece como funciona o RH, como que surgiu, como que implementou cultura. Então, ele sabe, ele já passou por tudo. Por isso que 90%, 95% das pessoas que têm resultados muito gigantescos no mundo, vamos estar no ranking ali, dos mais ricos, grande maioria veio de baixo. Porque eles conheceram todos os processos. Então, o processo é algo extremamente importante. Então, entenda, crie processo, cultura, que a sua empresa vai ter um resultado. Mude a mentalidade, sai do operacional, sai dessa mentalidade, cara, eu tenho que trabalhar muito, 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 muito. Quando você entende que nem sempre é a quantidade, mas a qualidade que vão fazer que você tenha resultado, você começa a focar mais em estrutura, alinhar processos. Abrir mão de margem, às vezes é necessário para que sua empresa evolua um próximo nível e rentabilize ainda mais. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui!